A oportunidade de poder participar aqui dessa capela cultural. O acontecimento de 11 de setembro de 2001 pode ser considerado como o mais importante evento na guerra dos bárbaros contra a Nova Roma. E este acontecimento mudou o mundo em diversos aspectos. Alguns de vocês nasceram depois disso, então não conheceram o velho mundo do século XX em relação com o mundo de hoje, século XXI. Uma das coisas mais significativas deste evento, do 11 de setembro de 2001, foi que ele expôs as fragilidades do Império Americano. E daí, então, muitas pessoas começaram a pensar que os Estados Unidos, como império, realmente poderiam estar chegando ao seu declínio. E daí, então, alguns livros, temos aqui, de Gore Vidal, esse livro em que ele fala do declínio e a queda do Império Americano. Tem sobre o declínio e a queda da Europa. Então, de certa forma, a guerra contra o terrorismo não só expôs fraquezas do Império Americano, mas do Ocidente moderno, Estados Unidos e Europa. Para muitas pessoas, parece que o mundo está para passar por uma grande mudança. Então eu vou falar na primeira parte da apresentação aqui sobre a força que ainda tem os Estados Unidos no mundo, para que a gente mesmo possa fazer a nossa avaliação se realmente o Império Americano está perto do seu declínio. Então eu intitulei a aula desta noite de As Linguagens da Mitologia na Construção da Identidade do Império Americano. Eu vou chegar no ponto especificamente lá, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o que são os Estados Unidos no mundo de hoje. Eu tenho estudado esse assunto já há algum tempo. Eu defendi uma tese sobre a cultura americana na USP, na Escola de Comunicação e Artes, em 2009. E aí essa tese gerou o livro A Mitologia do Império, à sua disposição pela internet, você compra, vai chegar na sua casa. E se você quer ver esse mesmo assunto, de uma perspectiva mais adventista, profética, então tem o livro O Último Império, a Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Além desses dois livros, eu já escrevi vários artigos populares e também acadêmicos sobre esse tema. Vou então falar um pouco dele para vocês. Bom, então pensando aqui, por exemplo, no Gore Vidal, The Decline and Fall of American Empire, então vamos tentar responder a pergunta: quão fortes ainda são os Estados Unidos? Então vou mostrar para vocês alguns dados de economia e de universidades para respondermos essa pergunta. Então, o primeiro dado é este: das 500 maiores empresas do mundo, 244 delas são de americanos ou têm americanos como seus sócios majoritários. Então, ou seja, eles têm controle de quase metade das 500 maiores multinacionais do mundo. No ranking das universidades, das 100 maiores, 54 delas são americanas. E depois, nesse segundo ranking aqui, não dá para vocês visualizarem muito bem, acho que deu uma imagem ali, recortou um pouco. Então aqui nós temos um estudo sobre as 200 maiores ou melhores universidades do mundo. Então destas 200, ali tem um quadro, tem 85 na América, sendo que essas que estão na América são 84 nos Estados Unidos e uma na América do Sul, que é a USP. Depois temos 86 na Europa. E a Ásia tem 10%, 20 destas 200 grandes universidades. Então, se você pensar na declínio e queda de Europa e Estados Unidos, como o que eu acabei de mostrar, e pensar isso a partir da ideia da universidade, então devemos admitir que para que o restante do mundo alcance o Ocidente, desenvolvido Europa e Estados Unidos, ou América do Norte, então muita coisa tem de mudar no mundo ainda. Porque o mundo moderno depende muito de universidade, de patentes, de descobertas, de tecnologia e de ciência.
E então, dessa perspectiva, América do Norte e Europa têm uma dianteira em relação ao restante do mundo, que dificilmente poderá ser superada nos próximos 50 anos. Então, eles têm esses dois polos, né, 171 dessas grandes universidades. Muito bem, em termos de dinheiro, então, segundo essa revista Bloomberg Markets Magazine, dos 200 homens mais ricos do mundo, 61 são cidadãos americanos. Europa tem 40, depois Rússia, Brasil tem 12 e a China tem 6 deles. O interessante desse dado é que o mundo moderno e pós-moderno tem na economia, né, seu fator principal de definição de poder. Então, dos 200 mais ricos do mundo, 61 são americanos, 12 são brasileiros. Talvez esteja falando para o filho de algum deles aqui hoje. Algum mora na Lagoa Bonita, ou Engenheiro Pedro Nasce. As maiores economias do mundo. Aqui temos um quadro mostrando para nós o poder econômico dessas nações aí da Terra. Então, os Estados Unidos estão na dianteira com um PIB, né, o Produto Interno Bruto. Isso é o total das riquezas produzidas pelo país ao longo de um ano. Então, os americanos produzem, em 2019, né, eles têm um PIB de 22 trilhões de dólares. Seguidos pela China, com um PIB de 14,8. E daí vem Japão, Alemanha, França, Brasil. Não é a sexta, mas está ali só para você ter uma ideia, né, comparando com os demais países ali. Bem, agora faça o seguinte raciocínio. Quando a China poderá alcançar os Estados Unidos em termos de economia? Bom, então alguns analistas, né, quase profetas, dizem assim, em 2025 a China vai alcançar os Estados Unidos. Ela tem tido um crescimento que está desacelerando, mas é um crescimento superior a quase todos os povos da Terra. Mas devemos fazer a seguinte conta, né? Os americanos são 5% da população mundial. Eles são 350 milhões de pessoas. Então, esses 22 trilhões de dólares é para alimentar e para dar condições de vida para essas 350 milhões de pessoas. Quantos são os chineses que vivem com os 14 trilhões deles? São 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Então a população chinesa é 4 vezes a população americana. Então, seguindo esse raciocínio, para que a China tenha a renda per capita americana, para que todas as pessoas tenham recursos da mesma ordem, né, dos americanos, então a China precisa de ter um PIB da ordem de 60 trilhões de dólares. E então, depois de todo mundo comer e beber, a China teria um recurso, né, mais ou menos como os americanos têm, para investir em segurança, em tecnologia e armas, né, e defesa militar e etc. Porém, a Terra não suporta uma exploração do meio ambiente a ponto de a China poder chegar a ter um PIB de 60 trilhões. Então, isso é uma coisa impensável. Ou seja, não vai acontecer. Aqui temos um dado, né, de quanto as nações empregam em defesa, nas suas forças armadas. Então, siga o raciocínio. Quando todos os americanos comem, bebem e satisfazem suas necessidades básicas, né, com os 22 trilhões deles, quanto sobra para eles investirem em ciência, tecnologia e armas? Depois que todos os chineses comem, bebem, etc., quanto sobra para eles? E nesse quadro aqui dá uma ideia para nós. Em 2013, esses países todos juntos aqui gastavam 695 bilhões de dólares com a sua defesa. Os Estados Unidos sozinhos gastavam 711 bilhões. Então, mais do que os mais de 10 países seguintes, né, neste investimento de armamentos, investimentos militares e de defesa. Então, esta conta nos ajuda a pensar um pouco no que é a força, né, e o poder dos Estados Unidos no mundo de hoje. Por isso, falar da declínio e queda do Império Americano,
no contexto do século XXI, início do século XXI, ainda é uma precipitação. Em termos de ciência, tecnologia, economia, eles têm uma vantagem em relação ao restante do mundo que dificilmente poderá ser superada. Então agora eu vou levantar a seguinte questão, né? Por que os Estados Unidos são mais fortes? Por que eles têm mais dinheiro? Por que eles têm mais ciência? Por que eles têm mais influência sobre as demais nações? Né? Bem, então essas perguntas nos levam a algumas tentativas. Por exemplo, uma vez em Harvard teve um simpósio, um evento, né? E então especialistas de Harvard discutiam por que os americanos são mais fortes do que as demais nações. Então algumas pessoas disseram que os americanos são mais inteligentes. E daí fizeram então um levantamento de QI, né? E aí constataram que a nação que tem gente mais inteligente do planeta, sabe qual é a nação? A Rússia. Os russos têm o QI mais elevado do que o restante do mundo. E aquele jogo de xadrez, né, deles faz a inteligência deles expandir. Aí outra pessoa, não, é porque tem minérios. Ah, mas o Egito e alguns países da África têm mais minérios do que a América do Norte. Ah, porque é uma nação antiga. Não, o Egito, Itália e outros países, e os próprios árabes e os asiáticos têm nações muito mais antigas. Então, por que os americanos têm essa força? Bom, eu vou então prover algumas respostas para vocês com base no que eu vou chamar de como se construiu a identidade americana para que os Estados Unidos fossem o império da era moderna. Então, isso é um processo longo que começa com o descobrimento da América. Então, quando nós estudamos a formação de identidade, então vamos para os discursos formadores da identidade. Aqui no Unicamp tem uma especialista, né, nessa área, e então ela diz que são frases, são pequenos fiapos, né, de discursos, de textos que vão sedimentando uma identidade da nação. Então você pode estudar a formação da identidade brasileira pelo vaso de caminha, os hinos, as falas, né, históricas, vão dando uma identidade a essa nação, a essa cultura. Nos Estados Unidos também podemos fazer esse estudo, né? E eu, como parte da minha tese, desenvolvi um pouco desta pesquisa. Então eu pude constatar, né, algumas coisas foram atribuídas originalmente aos Estados Unidos, que levou então a sua população a encarar a si mesmo da forma como eles encaram. Então vamos a alguns pontos. Cristóvão Colombo, né, quando chegou à América, ele chegou à América Central, mas era uma terra completamente diferente de tudo que ele tinha conhecido na Europa. E então encantado, né, com a natureza, com os bichos, com os índios, então aí Colombo pronunciou essas frases que estão aí e escreveu no diário dele. E estas falas de Colombo podem ser consideradas como sendo os pontos de partida na construção da identidade americana. Inclusive porque, mais tarde, nos Estados Unidos, Colombo passou a ser uma espécie de patrono da nação americana. E o antigo nome, né, da capital era do distrito da capital, que hoje é o Distrito de Colômbia. Quer dizer, esse nome foi dado em homenagem a Colombo, tendo ele como sendo uma espécie de patrono, padroeiro, né, da identidade americana. Então Colombo descreveu assim: este lugar onde ele chegou, a América, se deve ser o paraíso perdido de que falam as Escrituras. E ninguém podia achar, a menos que guiado pela providência divina. Então, nessa primeira fala, né, que pode ser considerada como um ponto de partida da identidade americana, Colombo relacionou a América com o Éden. E o descobrimento da América para a decorrente colonização da América como sendo uma coisa guiada por Deus. Então Deus estava no início da formação, do descobrimento, né, do nascimento da América. Depois ele também escreveu: Deus me fez mensageiro de um novo céu e uma nova terra, dos quais havia falado o Apocalipse de João. Então, não só que a América seria um paraíso, mas que a América seria o cumprimento da promessa do Apocalipse de que haveria um novo céu e uma nova terra.
Então, estas são falas iniciais que contribuíram ao longo da história para a formação da identidade americana. Vamos ver como elas repercutem mais tarde. Então, por exemplo, aqui temos, nesta imagem, uma alusão aos pioneiros protestantes que começaram a colonizar os Estados Unidos no início do século XVII. Então, aqui uma fala de pregadores deles. Nós somos o novo Israel e carregamos a arca das liberdades do mundo, o Sião de Deus, um farol para iluminar a humanidade. Então, além de novo céu e nova terra, e de uma providência divina relacionada com a América, agora os puritanos, os pais peregrinos, consideravam a si mesmos como sendo o novo Israel, em substituição ao povo da aliança, do período bíblico. E aí aquela expressão forte do reino Davídico, referindo-se a Jerusalém, a Israel ou a Judá, como o Monte Sião, então os americanos apropriam-se dessa expressão e passam a ver a si mesmos como sendo um povo privilegiado por Deus. Na fundação de Massachusetts, então o discurso do orador disse assim: aqui Deus está fundando o novo céu e a nova terra. Mas é interessante que os americanos considerem que a nação deles seja o novo céu, veja que o artigo é definido. Então, muitos deles, quando estudam o Apocalipse, e são religiosos, tem muita Bíblia, muito estudo da Bíblia ali, eles não pensam que Deus vai cumprir a promessa do Apocalipse, mas que ela já está em cumprimento, e que os Estados Unidos são o novo céu e nova terra. Bem, considerando esta oposição entre o novo mundo e o velho mundo, então o novo céu e nova terra é a América em contraste com a Europa, que é o velho mundo. Então isso criou uma certa mentalidade na cultura americana que levou os pioneiros colonizadores e os pais peregrinos, e depois os pais fundadores da República, a nomear os lugares a partir do adjetivo novo. Então, novo céu, como Colombo usou, e depois os peregrinos, então levou a cultura americana a nomear os lugares deles, cidades, com o nome novo em relação à Europa, que era o velho. Então você tem Nova Inglaterra, foi um dos primeiros lugares fundados nos Estados Unidos, Nova York, e depois, finalmente, Nova Ordem Mundial, entre outras coisas novas. Então, uma das coisas que contribuem para a formação da identidade é a nomeação de lugares. Então, como os lugares são nomeados, eles fazem parte da construção da identidade. Então, com essas nomeações, com o novo, então os americanos estão dizendo que eles são o novo, o recente, o moderno, em contraste com o antigo, que é o velho mundo, Europa, ou a era pré-moderna, e a América sendo a representante da modernidade. Bem, então aqui são falas dos pais peregrinos, puritanos, protestantes, e depois veio um grupo novo na história americana, e no século XVIII liderou a nação para a independência, os chamados pais da República. Então, os pais peregrinos do século XVII, e depois, então, no século XVIII, os pais fundadores da República. Entre eles, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington. E aí, no discurso de Washington, ele disse assim: os Estados Unidos são a Nova Jerusalém. Os Estados Unidos são a Nova Jerusalém. Então, os americanos não esperam pela descida da Nova Jerusalém para o novo céu e nova terra depois do milênio, como a maioria de nós acredita ao lermos o Apocalipse. Os pais da República já impediam que os Estados Unidos, no século XVIII, eram a Nova Jerusalém já tecida de Deus. E ele completa, designados pela providência. Esse é o nome que os pais da República gostavam de usar para Deus, a providência. Então, os Estados Unidos foram designados pela providência a seu lugar de onde irradiem para o mundo esses valores, liberdade, felicidade e glória. Bom, então nós estamos falando sobre o poder da América no mundo, e aí eu fiz a pergunta: por que eles são mais fortes? Por que não os russos? Por que não os alemães? Por que não os brasileiros, o Império Mundial? Por que nós não chegamos à frente deles?
é que existe a criação de uma identidade, e essa identidade impulsiona a cultura, impulsiona a nação na busca da realização do sonho coletivo. No caso aqui, é o sonho de um império em cumprimento das promessas divinas. Muito bem, então os pais fundadores. Eu vou passar então agora um ponto importante da apresentação, porque eu quero mostrar para vocês como que no grande selo dos Estados Unidos, essas ideias estão representadas através de diversos signos, elementos, semióticos colocados no grande selo. Eu suponho que a maioria de vocês aqui tem dólares, porque o dólar está muito valorizado, e vocês devem ter recursos, força, igual os americanos. Então, você já deve estar familiarizado com esta imagem. E talvez até você já tenha observado, atentado para ela, para alguns detalhes dela. Então, se você já fez isso, vai ver coisas novas agora. Se não fez ainda, depois você vai comprar uma nota de $1 e vai observar de perto esta imagem. Então, aqui o que nós temos, aqui tem escrito The Great Seal e lá of the United States. Então, o grande selo dos Estados Unidos. Este selo foi votado pelo Congresso Continental em 1782. Então, 6 anos após a independência, e eles estavam construindo os símbolos, os documentos da fundação da nação. No século XVII, com a colonização britânica, mas eram apenas colônias. E aí, no século XVIII, então, vem a independência e a consolidação da República Americana. Então, neste contexto, foram desenvolvidos documentos, tratados, e aí o selo para a cédula do dólar. Muito bem, então eu projetei aqui no décimo maior para você visualizar bem a coisa. Então aqui tem frases em latim, tem a própria data, 1776, e aí os dois símbolos principais são a pirâmide truncada e a águia. Então o que nós temos ali é o olho da providência, que é o último ápice da pirâmide. Este olho da providência é como se fosse uma indicação de que Deus é o Senhor último da América. Então o olho faz uma referência a Deus, uma alusão a Deus. A questão religiosa é tão forte na América que você já deve ter observado, quando o presidente toma posse, ele faz um juramento com a mão sobre o quê? Sobre a Bíblia. Diz que quando o presidente Clinton estava em caso de sofrer impeachment, ele lia os salmos e orava a Deus, e aí quando ele disse para o povo que ele estava lendo os salmos, se identificando com Davi, porque Davi também tinha cometido um pecado, e ele também, quase o mesmo pecado, então o povo americano se uniu ao presidente. Porque, no fim das contas, Davi era um corregente com Deus, e o presidente americano se considera um corregente também de Deus, porque Deus é o Senhor da América. E por isso tem a frase, aí no dólar, in God we trust, em Deus nós confiamos. Então Deus como Senhor da América. Muito bem, mas esse olho e essa pirâmide tem também uma referência ao Egito como um antigo império. Então você pode observar que a pirâmide truncada é uma referência à pirâmide de Gizé, a grande pirâmide. Então esse último ponto dela ali fica representado aqui como sendo o olho ali da providência. Então se considerava que quando o rio Nilo tinha uma cheia e as águas começavam a baixar, então se visualizava de certa distância o primeiro ápice da pirâmide. Então se considerava que ali estava uma imagem, uma mensagem de renascimento, porque a vida estaria começando de novo após aquelas enchentes. E o olho ali é para os protestantes o olho de Deus, mas é para os maçons, porque George Washington, Franklin, Jefferson, todos eles eram maçons. Então esse olho para eles era o olho da providência, que era também o olho de Horus, o falcão, ou um dos deuses da mitologia egípcia, o protetor do faraó. Então você pode buscar em imagens de Horus, aí você tem essa daqui que é muito comum, um corpo de homem com uma cabeça de um falcão, ou você pode encontrar só o falcão, como sendo a representação do deus Horus. Então ele está representado aí nesse símbolo. Muito bem, agora observe que aqui tem uma pirâmide e o corpo dela é cortado, e aqui tem 13 camadas, até chegar ao ápice. As 13 camadas da pirâmide são uma referência às 13 colônias originais
dos Estados Unidos quando foi feita a independência. Eram 13 colônias. Depois elas se dividiram até formar os pouco mais de 50 estados que existem. Então, a ideia, o significado dessa pirâmide, né, correndo para o ápice com o olho de Deus, seria mais ou menos assim: as pirâmides, as colônias tinham representação de quase todos os povos da Terra. Então, na medida que se avança dos povos da Terra para o ápice da pirâmide, então se ascende, né, da humanidade multifacetada culturalmente para a divindade, ou para uma humanidade compartilhada, né, em Deus. De certa forma, o projeto é que o mundo, né, caminha para a América, assim como o mundo caminha para Deus. De certa forma, também o olho é uma representação da própria América, que de certa forma governa sobre o mundo. Se você observar aqui na base da pirâmide, tem uma referência interessante. Ao fundo tem um deserto, e aqui tem plantas que florescem. Então, a pirâmide colocada aqui, e sendo uma alusão à própria América, então ela seria a transição do velho mundo, deserto, sem vida, para o novo mundo, cheio de vida. Então, Europa e América. Bem, daí nós podemos passar para uma visualização de alguns outros elementos, né? Então, além da pirâmide, que faz uma referência ao Egito, o segundo símbolo importante é a águia, que faz uma alusão agora ao Império Romano. Então, com este símbolo, com esses dois dados do símbolo, os americanos fundadores queriam dizer que eles eram o próximo império na sucessão de Egito e Roma. Então, Egito e Roma seriam as referências, né, para o Império Americano. E a águia, por sua vez, no Egito e também em Roma, ela representava, olha só, a descida de Deus à terra, a descida de Deus ao plano dos homens. Então, a águia tomada como símbolo de Roma e agora como símbolo dos Estados Unidos, é como se dissesse que os Estados Unidos são ou representam a própria descida de Deus ao mundo dos homens, para consolidar seu reino, seu império. Por isso, George Washington diz assim: os Estados Unidos são a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, porque a águia já tem esse significado na mitologia. Ok, agora nós vamos observar que nós temos 4 conjuntos de 13 aqui nesse primeiro bloco. Tem 13 letras lá em Amud Coetus. É uma frase tirada de Vigílio, que quer dizer: ele sorriu às nossas realizações ou aos nossos empreendimentos. Ele, o Deus, né, representado no olho. E aqui temos Novus Ordo Seclorum. O número de letras de Novus Ordo Seclorum, com 1776, dá 26 letras, dividido em 2, mais 2 conjuntos de 13. E depois tem também 13 camadas aqui na pirâmide. Então temos 4 conjuntos de 13 aqui. E ali no segundo desenho, aí temos também mais 4 conjuntos de 13. Então 13 folhas de louro, 13 letras em E pluribus unum, que também é uma frase tirada de Vigílio. Os pais fundadores gostavam dos poetas romanos. E pluribus unum quer dizer de muitos um, ou de muitas nações se fará uma superior. Aí depois tem 13 estrelas formando a estrela de Davi, no brasão lá em cima, e 13 flechas nas garras da águia. Por que 13? Por que eles gostavam tanto do 13? É interessante que, se você for para a história americana, vai perceber uma coisa curiosa. Jamestown foi a primeira colônia britânica do Novo Mundo, em 1607. 169 anos depois, ocorreu a independência, 1776. 1776 até 1945, quando os Estados Unidos se tornaram a nação mais poderosa do mundo, com a vitória na Segunda Guerra, então são mais 169 anos. E esses dois conjuntos de 169 é 13 vezes 13, que dá 169. Parece que a história já estava planejada. Bom, os maçons valorizavam o 13, né, e o representaram assim. Inclusive aqui, Novus Ordo Seclorum, tem uma mudança. A frase original não é assim, é Novus Ordo Seclorum. Mas eles tiraram uma letra aqui, assim como tiraram uma letra ali em cima, e algumas mudanças foram feitas nas outras frases para manter o número de 13. Porque 13, na mitologia egípcia e também romana, significa renascimento e restauração.
E assim também se encara na maçonaria. 13 é o número do renascimento e restauração. Então, o que significa o 13, né, nesse selo? É como se os Estados Unidos fossem o renascimento da humanidade. É a restauração definitiva. Por isso a ideia do novo céu e nova terra. Bem, então, esta ampla mitologia, né, atribui aos Estados Unidos uma identidade imperial, um projeto de poder em relação ao restante do mundo. Você pode também observar a águia, ela tem, é como se ela tivesse uma proposta. A América se dirige ao mundo inteiro, porque tem o lance da evangelização, das missões que partem da América, algumas na Europa, mas principalmente da América. A América quer levar para o mundo, né, os valores dela, por isso diz que os Estados Unidos são a Nova Jerusalém, de onde vai irradiar para o mundo, né, felicidade, liberdade, etc. Então a águia aborda o mundo com os louros, né, como se fosse um discurso de paz. Mas se o mundo não fizer essa transformação, esse renascimento pela paz, pela diplomacia, então a águia tem também as flechas para a guerra. Então, nos louros e nas flechas, os americanos estão dizendo: nós vamos trabalhar com o mundo na linguagem da diplomacia, das boas relações, dos pactos internacionais, mas aqueles que não desejarem assim, nós vamos trabalhar com a guerra. Então, de toda forma, o projeto de poder, né, deverá ser realizado. Bem, você pode estar pensando: mas será que isso não é uma imaginação muito fértil? Será que os americanos realmente pensam nisso? Antes de eu responder a pergunta, um último dado, né? 1776, você põe ali, então soma 21. 1776. Por que 21? Porque na cultura americana, 21 é a idade da maioridade. Então a América, nesse caso, independente, em 1776, né, significa a maturidade da raça humana, o início da modernidade. O interessante é que algumas pessoas se impressionam muito com a Revolução Francesa, né, e consideram que a Revolução Francesa foi a primeira revolução moderna. Mas não é bem assim. A primeira revolução moderna é a Revolução Americana. E 22 anos depois é que vem a Revolução Francesa, impulsionada pela Revolução Americana. Então, os pais fundadores consideravam que com a revolução deles, em 1776, né, o mundo realmente passava da idade juvenil ou da juventude para a maioridade. Por isso o 13, né, como símbolo de renascimento e restauração. Uma nova etapa da humanidade. Muito bem, então eu fiz a pergunta, né? Será que os americanos pensam assim? Não é nós que estamos inventando assim, todo esse discurso, né? Você mesmo pode pensar: será que ele não estudou tanto semiótica, né, que está vendo muita coisa nas águias, na águia, na pirâmide, etc? O que os americanos pensam e falam deles mesmos? Então eu vou citar dois presidentes. Já citei o George Washington e eu vou citar o Barack Obama. Discurso de posse de segundo mandato em 20 de janeiro de 2005. Então ele diz: nós proclamamos que todo homem e toda mulher, hoje, 2005, minha esposa me salva muitas vezes. Nós proclamamos que todo homem e toda mulher nesta terra tem direitos e dignidade e valor incomparável, porque eles trazem a imagem do Criador do céu e da terra. Então veja, o americano não fala para o povo dos Estados Unidos somente. O presidente dos Estados Unidos quer falar para a humanidade, todas as pessoas da terra. E com os nossos esforços, nós acendemos uma chama da mente dos homens, e ela aquece aqueles que sentem o seu poder e queima aqueles que combatem o seu progresso. Então lembre das folhas de louro nas garras da águia e as flechas do outro lado. Então a chama da liberdade aquece, atrai, seduz, mas ela também é capaz de queimar. Ele diz: um dia esse fogo indomável vai atingir os recantos mais obscuros do mundo. A liberdade que temos é um presente de Deus para a humanidade. Então veja, isso tem tudo a ver com a identidade que nós acabamos de descrever. A América não é um país para si. A América não tem valores para si. Eles julgam que os valores que têm foram dados por Deus para eles levarem para o restante do mundo. Nós, americanos, é a nossa fidelidade a uma declaração proferida há mais de 2 séculos. Todos os homens são iguais, eles são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis.
vida, liberdade, busca da felicidade. Bom, mas olha só, o Barack Obama é um democrata e o George Bush é um republicano, mas o discurso deles é praticamente o mesmo. Ambos estão falando da Declaração de Independência e mencionando o Criador e os direitos inalienáveis. Então, quando se falam desses valores, os americanos não falam a partir de um credo ou de um partido político, mas a partir do projeto de poder dessa nação. Então, daí o Obama diz, a história nos diz que, embora essas verdades, felicidade e liberdade, sejam autoexplicativas, elas nunca se realizam por si mesmas. Então ele está dizendo que liberdade, felicidade, todo mundo quer, não precisa explicar. Ele diz, mas elas não se realizam sozinhas. Aí completa, embora a liberdade seja um dom de Deus, ela deve ser garantida por seu povo aqui na terra. Então o dom da liberdade, que é o fundamento da modernidade, segundo o Obama, ele deve ser garantido, preservado, mantido e difundido na terra pelo povo de Deus. O povo de Deus. E quem é o povo de Deus para o Obama? O que você acha? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele capacitado a fazer esse projeto, os Estados Unidos. Porque os pais fundadores já disseram, nós somos o novo Israel. Então o Obama está dando eco àquela fala. E por fim o Obama diz, precisamos manter nossa vitalidade econômica e nosso tesouro nacional. É assim que vamos preservar nosso planeta, que nos foi entregue aos nossos cuidados por Deus. Isso é o que vai dar sentido às crenças declaradas por nossos fundadores. Ou seja, a identidade americana é uma coisa corrente, né, que atravessa a história. Os fundadores estabeleceram, os presidentes do século XXI estão lá para manter aqueles fundamentos. Agora observe bem, ele está dizendo, né, que o planeta foi entregue por Deus a quem? Ao povo americano. E eles são responsáveis por cuidar da terra de Deus. Então por isso eles fazem guerras, por isso eles atacam aqui e ali, por isso eles se levantam, não só para defender o seu país, mas eles vão para a Ásia, eles vão para o Oriente Médio, para a América do Sul. A CIA tem interferência em várias partes do mundo. Através da OTAN, eles lideram as guerras do mundo, porque eles se julgam ser os protetores do planeta, confiado a eles pelo próprio Deus. Como é que está o nosso tempo aí, professor Harry? O professor Harry saiu agora, eu perdi 1 minuto. Ok. Então, estou finalizando. Eu vou finalizar com uma menção à profecia. Então, nós fizemos esse percurso, eu mostrei para vocês porque os Estados Unidos são fortes, porque existe uma identidade criada para isso. Essa identidade reúne, né, elementos bíblicos, religiosos, cristãos, judaicos e elementos das mitologias romana, egípcia e também babilônica, que eu não destaquei ali. Agora veja, então Ellen White diz assim, olha, sobre os Estados Unidos: o povo dos Estados Unidos é um povo privilegiado. Ela quer dizer, os Estados Unidos são uma nação abençoada por Deus. Mas, quando eles restringirem a liberdade religiosa, abandonarem o protestantismo e derem apoio ao papado, encher-se-á a medida de sua culpa. E então será a apostasia nacional. Bem, então, ela está falando de uma virada nos valores americanos. O que ela disse, né, está longe de acontecer, ela escreveu no século XIX. Em 1965, o Papa Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar os Estados Unidos. Não foi muito bem recebido. Foi uma persona não grata para a maioria dos americanos. 50 anos depois, o Papa Francisco visitou os Estados Unidos. Como é que foi ele recebido? O Obama disse, é a consciência moral da humanidade. Ele falou no Capitólio, entre outros lugares, a ponto de grandes nomes da política americana se emocionarem às lágrimas com a fala de Francisco, né, nos Estados Unidos. Isso mostra uma aproximação entre a América e o papado, ou Roma, como não tem precedente na história. E se você pensa que está muito longe do que ela está dizendo aqui de apostasia nacional ou abandono da liberdade religiosa, então você pensa que esta aliança já construída, ela caminha para uma finalidade,
para o dia do Senhor. E o Papa já disse o que ele quer na encíclica, o dia do Senhor, Dies Domini. Nessa encíclica, ele diz que a guarda do domingo é o caminho para a reforma social, fortalecimento da família, restauração. E restauração é aquilo que a América pretende significar para o mundo. Aí então o Papa diz, é obrigação do poder civil garantir o direito de as pessoas guardarem o dia do Senhor. Ele está dizendo que os países precisam promulgar leis para que as pessoas possam seguir o mandamento da sua religião. Mas essa lei pretendida é contrária à lei de Deus da Bíblia. E é isso que é a restrição da liberdade prevista aí na profecia. Depois ela diz quando essa substituição da lei divina pela lei humana se tornar universal, então Deus se manifestará. E será o fim do Império Americano. Não por mãos humanas, mas por mãos divinas. Muito bem, então, nesse nosso percurso, eu quis mostrar para vocês um pouco do que é a identidade, como ela se construiu e como caminha esta nação para o cumprimento do seu papel na história. Gostaria de responder algumas perguntas, não temos tempo, mas estarei aqui à disposição, podemos conversar pessoalmente com aqueles que tiverem interesse. Então, boa noite a vocês, obrigado pela atenção.